Itecons. Construímos pontes para o futuro. Desde 2006 que investigamos e prestamos serviços avançados nas áreas da tecnologia para a construção, energia, ambiente e sustentabilidade. Um corpo técnico multidisciplinar de excelência, com cerca de 100 colaboradores, trabalha todos os... Bloqueou, Andreia. Para ajudar as empresas em temáticas como a eficiência energética e hídrica, a economia circular e a digitalização. Somos uma organização sem fins lucrativos, membro da European Organization for Technical Assessment, e temos como principal objetivo dinamizar a transferência de conhecimento entre o meio académico, a indústria e a sociedade. Queremos promover a inovação e a capacitação das empresas e por isso prestamos serviços de investigação e desenvolvimento, ensaio, consultoria, formação, eventos e de apoio na marcação CE. No Itecons, orgulhamo-nos de ter participado recentemente em algumas obras emblemáticas de Portugal, tais como pontes, ciclovias e reabilitação de edifícios históricos. A viagem tem sido longa, mas as conquistas têm sido muitas. No Itecons, sabemos o que está em jogo quando testamos novos materiais, equipamentos ou sistemas tecnológicos. Primamos pela flexibilidade e estamos sempre ao dispor para explorar novas áreas, adaptando-nos constantemente às necessidades dos nossos clientes. A segurança de todos é a nossa prioridade e das entidades que colaboram connosco. Itecons. Criamos pontes para o futuro. Aqui ficou uma breve apresentação de tudo aquilo que o Itecons é capaz de fazer e mais alguma coisa. Agora falar-vos um bocadinho do que é que o Itecons faz no âmbito da marcação CE, que é a área específica onde eu trabalho. E, portanto, o Itecons é o organismo notificado no âmbito do Sistema 3, ou seja, Laboratório de Ensaios. Mais à frente já falamos sobre o que é isso. Além de ser organismo notificado, que é um reconhecimento a nível europeu, é também organismo de avaliação técnica e é no âmbito deste organismo de avaliação técnica que o Itecons emite as tais ETAs. Para além disso, o Itecons tem mais de 300 ensaios acreditados, nem todos na área dos produtos de construção, mas a grande maioria sim, e portanto o Itecons também no âmbito da marcação CE pode fazer ensaios para os fabricantes no âmbito do controle de produção em fábrica. Também prestamos serviços de consultoria também para a implementação de controle de produção em fábrica no âmbito das normas harmonizadas. Podemos dar formação também no âmbito da marcação CE. E temos uma plataforma, que é a plataforma Accept CE Marking, que foi desenvolvida no âmbito de um projeto financiado, de um SIAC, e que teve por objetivo divulgar todo este processo da marcação CE, chamar a atenção para aquilo que são as obrigações de todos os intervenientes no processo, desde o fabricante até às diferentes autoridades envolvidas no processo, e, portanto, é um bocadinho no meio de toda esta envolvência da marcação CE que surgiu então aqui a ETA da LECA. E o que é isto da marcação CE? A marcação CE é a marcação através do qual o fabricante evidencia que o seu produto ou kit cumpre com os requisitos que lhe são aplicáveis e que estão previstos na legislação comunitária de harmonização e que prevê a aplicação da marcação CE. Portanto, no fundo, estamos a falar de produtos que acabam por ser comercializáveis, ou seja, são produtos que podem circular livremente no espaço económico europeu. São produtos que, de alguma forma, têm vantagem competitiva perante aqueles que não têm as suas características declaradas e são produtos com valor acrescentado no sentido de que toda a sua envolvente acaba por estar, de alguma forma, espelhada naquilo que é a documentação de suporte da marcação CE. O regulamento dos produtos de construção é aquele que, de alguma forma, refere quais é que são as regras a cumprir
para a posição da marcação CE de produtos de construção, ou seja, é um regulamento que fixa as condições de colocação e disponibilização dos produtos de construção no mercado e define, ou seja, qual é a forma de expressar o desempenho dos produtos de construção que correspondem depois às características essenciais que são declaradas na declaração de desempenho e a utilização da marcação CE na forma, muitas vezes, de uma etiqueta. Este regulamento é o Regulamento 305/2011, foi publicado no dia 9 de março de 2011, tendo entrado em vigor em pleno apenas no dia 1 de julho de 2013 e tendo, a partir dessa data, revogado a Diretiva dos Produtos de Construção, a Diretiva 89/106/CE do Conselho, que já era uma diretiva bastante antiga, e com esta revogação da diretiva foram também revogados alguns conceitos, vou falar aqui só de dois, que acabam por ser aqueles que mais nos vão aparecendo ainda à data de hoje, portanto, envolvidos alguns aninhos, já desde a entrada em vigor do regulamento. Às vezes ainda nos aparecem algumas declarações de conformidade, com a entrada em vigor do regulamento passou a ser declaração de desempenho. E também aqui para esclarecer que nós emitimos uma ETA, mas foi uma avaliação técnica europeia, não foi uma aprovação técnica europeia. O termo de aprovação técnica europeia, no âmbito da marcação CE, deixou de existir já há algum tempo, portanto, neste momento, todas as ETAs que existem no âmbito da marcação CE de produtos de construção já são avaliações técnicas europeias. Embora o regulamento dos produtos de construção seja um regulamento na sua forma de regulamento, não de diretiva, portanto o regulamento não precisa de ser de aplicação direta em todos os Estados-membros, no entanto foi necessário publicar o Decreto-Lei, neste caso o Decreto-Lei 130/2013, para assegurar a execução da ordem jurídica interna das obrigações decorrentes daquilo que está escrito no regulamento, nomeadamente definir quem é que são, por exemplo, as autoridades notificadoras, quem é que faz o acompanhamento do regulamento dos produtos de construção, etc. Esclarecer aqui também o que é um produto de construção, portanto, este é um conceito que consta do regulamento, e se repararem, o produto de construção está definido como um produto ou kit fabricado e colocado no mercado para incorporação permanente em obras de construção ou em parte delas, e cujo desempenho influencia o desempenho das obras no que se refere aos seus requisitos básicos. Todas estas condições são cumulativas, portanto, um produto que não cumpra com estas três condições não poderá ser enquadrado como um produto de construção no âmbito deste regulamento. Eu dou um exemplo, por exemplo, de alguns produtos que já nos chegaram cá com essa intenção de serem de alguma forma avaliados dentro do âmbito do regulamento dos produtos de construção. Por exemplo, dou o exemplo de uma estante. Uma estante não é para incorporação permanente, salvo aquelas que são efetivamente para incorporação permanente, mas uma estante normal que nós compramos ali num supermercado para montar em casa, portanto não é um produto de construção. No âmbito da ETA da LEC e do sistema de cobertura verde, estamos a falar de um kit, e um kit, de acordo com aquilo que está previsto no regulamento, é um produto de construção que é colocado no mercado por um único fabricante como um conjunto de pelo menos dois componentes separados, os quais têm de ser associados para serem incorporados nas obras de construção. E, por exemplo, aqui temos um exemplo, o caso do substrato. O substrato que é utilizado neste kit por si só não é um produto de construção, no entanto, faz parte de um kit que é um produto de construção. O regulamento tem um conceito que utiliza de uma forma generalizada o termo de especificação técnica harmonizada, e dentro desta especificação técnica harmonizada temos a norma harmonizada, que é aquela norma que está publicada pelo CEN, que está publicada em jornal oficial, que a Comissão Europeia emitiu um mandato para o CEN, para o Comitê Europeu de Normalização, desenvolver um documento. E esta norma harmonizada é aquilo que nós normalmente conhecemos como a GN qualquer coisa, e que acabam por ser aquelas que, uma vez publicadas em jornal oficial e havendo um produto de construção que esteja dentro do âmbito dessa norma, a marcação CE é obrigatória.
Dentro também do conceito de especificação técnica harmonizada, temos o de documento de avaliação europeu. A via do documento de avaliação europeu é o documento que é utilizado para poder ser emitida uma ETA, uma tal avaliação técnica europeia, sendo que esta via é conhecida como sendo a via voluntária. No entanto, convém esclarecer que ela só é voluntária até ao momento em que o fabricante avança com o processo de emissão de pedido de ETA, há uma emissão da ETA por um organismo de avaliação técnica e a partir do momento em que o fabricante detém uma ETA, a marcação CE para si passa também a ser obrigatória. Ou seja, tem que seguir todos os passos que também o fabricante que tem um produto enquadrado dentro do âmbito de uma norma harmonizada terá que cumprir. Aqui temos aquilo que nós costumamos utilizar como um esquema para explicar o processo de marcação CE, as diferentes etapas. Portanto, nós já vimos o que é um produto de construção, já vimos que ele vai estar dentro do âmbito ou de uma norma harmonizada ou vai ser solicitada uma avaliação técnica europeia para o produto e, normalmente, quando o produto não está dentro do âmbito de uma norma harmonizada é porque, na grande maioria dos casos, estamos a falar de produtos inovadores. São aqueles produtos que são desenvolvidos e que, de alguma forma, acabam por sair do âmbito daquilo que é a definição, o scope de uma norma harmonizada e até a própria utilização pretendida do produto. Nesses casos, aquilo que é necessário avaliar é se já existe um documento de avaliação europeu para poder fazer a avaliação do desempenho com base nesse documento e poder ser emitida a ETA. Neste caso, é sempre necessária a intervenção de um organismo de avaliação técnica e quando não há o documento de avaliação europeu, este organismo de avaliação técnica vai ele próprio desenvolver o documento de avaliação europeu para poder emitir a ETA. Todo este trabalho de organismo de avaliação técnica é feito no seio da EOTA, portanto a EOTA é o chapéu dos organismos de avaliação técnicos europeus e do qual o ITECON já é membro, enquanto organismo de avaliação técnica. Para poderem saber se um produto está ou não enquadrado dentro de determinada norma ou se já existe algum documento de avaliação europeu, o ITECON desenvolveu a tal plataforma ACEPT que falei há pouco e nesta plataforma vocês conseguem facilmente pesquisar quais é que são os documentos que existem, quer normas, quer documentos de avaliação europeus, que estão publicados em jornal oficial para poder verificar o âmbito e saber se o produto ou o kit que tenham, se pode ou não estar já enquadrado dentro do âmbito de algum documento já existente. Passada a fase de avaliação do desempenho do produto, quer seja através da avaliação técnica europeia, quer seja através da implementação da norma harmonizada, temos ali aquilo que se chama o sistema ABCP. Isto é um chavão grande, que é o Sistema de Avaliação e Verificação da Regularidade de Desempenho, e que no fundo não é mais do que a marcação CE de produtos de construção está muito interligada a um conjunto de ensaios iniciais que vão permitir fazer a avaliação do desempenho do meu produto ou kit e com base no qual eu vou fazer uma declaração de desempenho. Portanto, eu vou declarar determinadas características e este sistema ABCP vai-me dizer quais é que são as tarefas que eu tenho que implementar para assegurar que há uma continuidade deste desempenho que foi avaliado inicialmente, ou seja, que o meu produto ou kit vai continuar a manter o seu desempenho ao longo do tempo. Aqui temos o conjunto de diferentes sistemas que existem, e há pouco eu disse, os ITECONs era o organismo notificado no âmbito do sistema 3. No entanto, existem também outros tipos de organismos notificados. Por exemplo, os organismos notificados do sistema 2+, são aqueles que vão fazer a certificação do controle de produção em fábrica. No caso do sistema 1 e do sistema 1+, já é um organismo notificado de certificação do produto. E no caso do sistema 4, não há intervenção do organismo notificado. Portanto, estes sistemas de avaliação e verificação da regularidade de desempenho estão definidos quer na norma harmonizada, quer no documento de avaliação europeu e na ETA, e vão indicar quais é que são as tarefas que são necessárias realizar.
Por exemplo, no caso do sistema 4, que é o caso desta ETA da LECA, no fundo, houve aquilo que foi a avaliação do desempenho do produto através da avaliação técnica europeia e a LECA está incumbida de agora implementar e manter um controle de produção em fábrica que assegure que aquilo que foi avaliado por nós numa fase inicial passará a manter-se-á ao longo do tempo como sendo aquilo que é a tal regularidade do desempenho, ou seja, assegurar que o desempenho se vai mantendo ao longo do tempo. Passada esta fase do controle de produção, do sistema ABCP, controle de produção, intervenção ou não de um organismo notificado, o fabricante terá que emitir a sua declaração de desempenho. A plataforma ACEP do ITECONS também tem a funcionalidade associada à emissão da declaração de desempenho, ou seja, uma pessoa que se registre na plataforma, acede a uma parte privada da plataforma e que tem lá a funcionalidade de poder emitir declarações de desempenho com base na informação que for introduzir relacionado com o seu produto. Esta declaração de desempenho que é emitida através da nossa plataforma já cumpre todos os requisitos previstos pelo regulamento do produto da construção, com as alterações que, entretanto, foram feitas aos anexos do regulamento. Portanto, isto aqui, falando assim de uma forma muito geral, portanto, depois da declaração de desempenho, o fabricante está em condições de opor a marcação CE. Como eu disse há pouco, no início, a marcação CE acaba por ser, muitas vezes, sobre a forma de uma etiqueta, a qual vai conter também informação acerca do desempenho do produto. E, terminada esta fase, o fabricante pode colocar o produto no mercado e sujeitar-se à fiscalização do mercado, que é uma das fases do processo de marcação CE. No que diz respeito ao kit LECA Nutrofértil Green Roof D, a LECA desenvolveu este sistema de cobertura verde, veio falar connosco, e a partir do momento em que a LECA contacta o ITECONS, há aqui um conjunto de tarefas que são necessárias realizar para chegarmos ao produto final que foi a ETA. Portanto, no seguimento de uma consulta, isto para vos dar ideia do quais é que são as etapas, a partir do momento em que um fabricante vem ter com o ITECONS enquanto organismo associado à marcação CE, porque até já poderia haver uma norma harmonizada, e, portanto, numa fase inicial há uma consulta, nós, enquanto intervenientes no processo de marcação CE, a primeira coisa que vamos fazer é verificar se existe alguma norma harmonizada. É claro que neste caso em particular nós sabíamos à partida que não havia uma norma harmonizada para este kit. No entanto, já existia um documento de avaliação europeu que já tinha sido desenvolvido, ainda não estava publicado em jornal oficial, mas o ITECONS tem acesso a ele enquanto organismo de avaliação técnica e, portanto, foi com base nesse documento que nós pudemos emitir a ETA para a LECA. O processo inicia-se com a formalização do pedido de ETA, ou seja, após haver aqui uma confirmação de que, de facto, o kit da LECA é possível enquadrar dentro do âmbito do EAD existente, ou no âmbito de um EAD que se pudesse vir a desenvolver, a LECA preenche o pedido de avaliação técnica, entrega ao ITECONS e, a partir daqui, inicia-se todo o processo. Portanto, de seguida, o próximo passo é a entrega do dossiê técnico. Não se assustem, que não é assim tanta papelada, mas, portanto, nós precisamos ter acesso a alguma informação, nomeadamente fichas técnicas, as declarações de desempenho dos componentes do kit, neste caso, os detalhes do controle de produção em fábrica implementado, entre um conjunto de outros documentos que nós depois vamos solicitando à medida que vamos analisando o dossiê. Portanto, o kit da LECA Nutrofértil Green Roof D é constituído por uma camada de suporte da vegetação, o Nutrizi. Portanto, esta é a camada que vai servir de suporte, é o meio para as raízes das plantas e fornece a água e os nutrientes adequados para o crescimento da vegetação. Tem a camada de filtro, que é um geotêxtil e que vai, no fundo, a função dele é evitar a passagem dos finos da camada de vegetação, ou seja,
para a camada seguinte. Depois tem então a camada de drenagem, que é constituída pela leca D, e por fim a camada de proteção, também um geotêxtil. Quer a membrana de impermeabilização da cobertura, quer a vegetação em si, estão fora do âmbito desta avaliação. Portanto, no fundo, qual é que é aqui o objetivo? O objetivo é ter um kit que vai proteger a cobertura, a membrana de impermeabilização, contra, neste caso, a radiação ultravioleta, por exemplo, as diferenças de temperatura, contra os danos mecânicos, e vai ter uma função importante, que é reduzir o escoamento da água das chuvas e, consequentemente, os custos até com os sistemas de drenagem, podendo aqui ter um impacto significativo no dimensionamento e na gestão dos sistemas de escoamento da drenagem. Ou seja, tendo aqui uma avaliação do desempenho do kit como um todo, é sempre possível haver aqui um dimensionamento e uma gestão destes sistemas de uma forma mais eficaz quando vamos utilizar um produto, um kit neste caso, que já conhecemos as suas características e como é que ele se vai comportar como um todo. Portanto, depois da análise do documento de avaliação europeu que vos mostrei há pouco, portanto, foram definidos em conjunto com a LECA quais é que eram os ensaios que iríamos realizar para fazer a avaliação do desempenho do kit. Portanto, passámos de seguida à avaliação de desempenho do kit, sendo que a avaliação de desempenho que foi realizada no âmbito da ETA não se cinge só ao kit. Portanto, foi feito um ensaio ao kit e os restantes ensaios, um conjunto de ensaios que foram feitos aos diversos componentes do kit. Portanto, aqui para este primeiro ensaio, que foi o ensaio-chave desta avaliação, portanto, é o único ensaio que é feito ao kit completo, portanto, toda a montagem do kit LECA Neutral Fertile Green Roof D. Portanto, aqui nós temos o ensaio do coeficiente de descarga, em que vamos determinar um valor de referência de escoamento. Portanto, nós temos um canal com 5 metros por 1 metro. O ensaio tem que ser feito com uma inclinação de 2% e é aplicada uma pulverização de água de 27 litros por metro quadrado durante um período de 15 minutos. Portanto, o caudal de água à entrada e saída do canal é monitorizado durante toda a duração total do ensaio. E antes do ensaio é necessário preparar a cobertura saturando durante 24 horas antes da realização do teste. Para tal, a cobertura é pulverizada com água até que a drenagem de água à saída do canal seja estável durante um período de 10 minutos. Após 24 horas, demos início ao ensaio. E, portanto, começámos então a tal pulverização dos 27 litros por metro quadrado, o mais uniformemente possível sobre o provedo. E o ensaio para a determinação do valor da descarga é realizado em 3 períodos de 24 horas, ou seja, foram feitos 3 ensaios seguidos. Portanto, aqui ver a montagem do sistema, portanto, na imagem mais à esquerda temos só a camada de proteção, depois na seguinte já temos a camada de drenagem, na terceira figura já temos a camada de proteção e na última o substrato. Na figura mais à direita temos todo o aparato de ensaio, sendo que aquelas telas pretas que se vê foi mesmo para assegurar que a água da pulverização se ficava ali limitada ao canal. Em termos de resultados, o resultado que obtivemos para o coeficiente de descarga foi de 0,37, portanto, que corresponde à descarga de água em 15 minutos, à descarga de água que passou pelo kit, portanto, toda a água que foi apanhada no final do ensaio e o volume de água que foi pulverizada por cima da cobertura. Portanto, num período de 24 horas, o sistema de cobertura verde que nós analisámos retém em média cerca de 11,74% da água que foi aplicada. Depois fizemos, então, a análise da própria camada de drenagem
Neste caso, como estamos a falar de argila expandida, em termos de reação ao fogo, é A1 sem necessidade de ensaio, de acordo com a decisão da Comissão 96-603. E depois fizemos também o ensaio de capacidade de drenagem de água no plano da camada de drenagem. Portanto, este ensaio basicamente consiste em determinar o caudal que atravessa uma determinada amostra, neste caso da LECA, no seu plano horizontal, considerando diferentes gradientes hidráulicos, que são aqueles que estão aí nessa tabela. E, portanto, aquilo que foi feito foi colocar o provete entre dois reservatórios, o reservatório de entrada, que é o mais à esquerda, e o reservatório de saída, que é o mais à direita nessa imagem. E o reservatório de entrada é preenchido com água até um nível específico. Essa água percola através da amostra e enche o reservatório de saída até um nível de água previamente definido. Os reservatórios de entrada e de saída são então preenchidos com água até os níveis correspondentes ao gradiente hidráulico que se pretende, e ambos os níveis de água são mantidos de forma constante. Após a estabilização, o caudal de água é determinado com o recurso através de um caudalímetro instalado no reservatório de entrada, e o procedimento é repetido também aqui para cada um dos gradientes hidráulicos que são alvo de estudo. Também neste caso, antes da realização do ensaio, foi preparada a amostra, saturando-a numa solução aquosa durante pelo menos 12 horas. Depois foi feito também o ensaio de permeabilidade à água, sendo que, neste caso, o ensaio, não tenho aqui nenhuma imagem, mas neste caso o agregado é colocado em cilindros com 15 cm de diâmetro, com cerca de 10 cm de altura de agregado. Depois o provete é compactado e saturado durante 24 horas, deixando-se escoar a água durante 2 horas. Após essas 2 horas de escoamento, é colocada novamente a água sobre o provete, de modo a criar um fluxo uniforme no provete, com a água a sair pela base do cilindro, uma base perfurada. Depois mede-se o tempo que a água demora a baixar um nível de 10 milímetros acima do material compactado e determina-se assim a permeabilidade à água. Também fizemos a avaliação do desempenho do suporte da vegetação, da Nutrizi. Neste caso, como eu referi há pouco, o substrato não é um produto de construção e, portanto, aqui importa referir que o controle destas características é importante, uma vez que o substrato por si só, como eu disse, não é um produto de construção. E, portanto, o controle destas características, a determinação destas características, é importante para o papel que o substrato desempenha na cobertura verde. Não só como elemento que fica sobre a camada de drenagem, mas também como elemento que vai contribuir para a própria retenção de água e como elemento que vai ter que, de alguma forma, manter as plantas e raízes que são colocadas na superfície da cobertura. Portanto, para além destes ensaios que estão aqui identificados, também foi determinado o teor de nutrientes do substrato, precisamente para assegurar que consegue depois manter as plantas. Terminada a avaliação de desempenho, como disse há pouco, é então necessário assegurar que vai haver um controle de produção em fábrica que dá resposta àquilo que está previsto no documento de avaliação europeu. Uma vez concluído esta análise, porque aqui, neste caso, a LECA terá que assegurar, embora não sendo a LECA o fabricante de todos os componentes do kit, terá que assegurar que há um controle das características aqui declaradas na ETA de cada componente, assegurando assim que o kit vai ter as características que são declaradas na ETA e que, portanto, assegurando a regularidade de desempenho dos componentes, estará assegurada automaticamente a regularidade de desempenho do kit. Passada esta fase, o ITECONS envia um draft de ETA para todos os membros da EOTA associados a este grupo de trabalho.
E, portanto, este draft vai para comentários durante um mês. Uma vez não havendo comentários, nós podemos emitir a ETA. Se houver comentários, naturalmente teremos que analisar e rever a ETA. Neste caso não houve necessidade, portanto a ETA foi emitida ao final do mês do envio do draft ETA para a EOTA. A ETA que nós emitimos foi a ETA 21/0882, que está disponível no site da LECA, mas também está disponível no site do ITECONS. Recentemente, julgo que desde desde o início do ano passado, nós começámos a emitir as ETAs com um QR Code. Este QR Code serve para quem vai analisar a ETA, quem vai avaliar se aquilo que está declarado, se é relevante para a aplicação pretendida, por exemplo, no caso de um projetista, pode verificar se a ETA está em vigor ainda. Portanto, as ETAs que nós agora emitimos permitem, ao ler o QR Code, verificar o estado da ETA, se está válida, se foi revogada, se foi substituída, se existe uma nova versão, e dá também para fazer o download da ETA nos idiomas para os quais nós já emitimos o documento. Neste caso, emitimos em português e emitimos também em inglês. Deixo aqui os meus contactos, os dois primeiros são mais diretos, o ITECONS geral, o e-mail geral do ITECONS é o itecons@itecons.cpt, mas podem contactar-nos por qualquer uma das vias.